Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Ontem eu estava em trânsito, não pude gravar o programa, como de praxe. E hoje, sábado 27 de 1 de 2018, 16 horas e 1 minuto, eu inicio a gravação. Para quem não conhece meu trabalho, eu abordo sempre swing trade de ações dólar e índice futuro, entendendo que a montagem de um portfólio para médio prazo, protegido e, quando possível, remunerado pelas operações com futuro, é o caminho que eu vejo como mais provável para o sucesso do investidor na renda variável no mercado de ações. Eu sou trader profissional e diretor da Top Traders e faço sempre na mira do trader na segunda-feira no período da tarde, no meio do pregão, e o radar nos finais de dia de uma forma geral. E distribuo também o cenário gratuitamente todos os dias no período da manhã. Quem tiver interesse em assinar, é só entrar aqui no site da Top Traders, colocar o seu nome e e-mail, e aí minha equipe manda para você dentro de alguns dias. Também convido para assistir a aula online, como gerenciar seu próprio capital na Bolsa de Valores. É só clicar e assistir. A aula pode ser acessada pelo nosso canal no YouTube. Chegando a 4.000 inscritos, teremos 10 ativos no dia seguinte em comemoração. Geralmente eu faço 5 pedidos do YouTube. Então a galera vem aqui na área de comentários, deixa o ativo e eu vou lá e faço o estudo dentro de uma ordem cronológica, ok? Então vamos aos estudos sem mais delongas. Agradeço aí a audiência de todos e vamos aos gráficos. Então, pessoal, aqui eu vou colocar primeiro o gráfico do Ibovespa, depois a gente faz as criptomoedas. Então, o Ibovespa, ele fez um movimento muito forte, né, nos últimos pregões. Ele começou tudo aqui no mês de dezembro, quando fez um período de acumulação. Naquele momento a gente teve a felicidade de identificar essa movimentação, né? Tanto posição comprada no índice futuro, compra em ativos também. Então nós tivemos uma turma em novembro e outra em dezembro, sendo uma delas em parceria com o Infomoney. Nós montamos uma carteira robusta, que o pessoal que fez o curso deve carregar uma boa parte dela até hoje, os cursos, né? E identificamos essa movimentação como uma acumulação e um triângulo também, que foi rompido naquele momento. O mercado fez uma movimentação muito forte, né? Buscou a máxima histórica 78,025, marcou 79,440 e fez um movimento bem clássico de retorno ao topo anterior. Então retornou nesse topo, deixou a máxima histórica mais recente naquele momento para trás e fez um movimento muito forte, que chegou a bater 100% da projeção do triângulo, inclusive superou essa linha de retorno que eu tinha traçado aqui como um alvo possível para o movimento. Foi ela que detonou a baixa do final de 2016, depois em 2017 por 2 vezes, né? E ela foi superada, inclusive com facilidade, 2 dias de rally aí, tanto no dia do julgamento quanto no pós-julgamento do ex-presidente Lula. Aí aquela pergunta, né? Como é que fica o mercado? Qual que é o caminho mais provável para os preços a partir daí? Então, pessoal, quando você tem uma alta dessa magnitude, meio que fica proibido falar em vendas, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente tinha uma expectativa, né, que o mercado segurasse antes desse ponto, ele acabou passando as nossas projeções. Eu particularmente vejo é claro, existe uma tendência de alta explícita, bastante forte aí no gráfico. Eu não duvido que mais altas aconteçam, mas o mercado está bastante esticado. Então, só que quando você tem esse tipo de movimentação com volume, eu até falava com alguns alunos aí nos últimos dias, você fica na dúvida sempre se essa barra é uma barra elefante, aquela que vai ser duplicada e elevar o mercado mais ainda, ou se é aquela barra de exaustão, né? Então, quando existe uma distância de médias, geralmente ela é de exaustão. Então, em casos extremos assim, eu costumo
usar... na verdade eu não queria essa banda de Bollinger aqui. Deixa eu... Quero colocar uma banda de Bollinger aqui. Seriam as Bollinger Bands clássicas, né? Então eu não costumo usar no meu dia a dia assim as Bollinger Bands, mas em casos extremos sim. Então eu uso sempre período 21. Eu vou deixar o traçado aqui da mesma cor que eu deixo suportes e resistências. Aí você tem aqui o preço típico, ponderado, eu uso o preço típico mesmo. Então, usando aqui as Bollinger Bands, as bandas de Bollinger, se você puxar o histórico do Ibovespa aqui, não teve nem uma vez... É claro, você pode falar, professor, mas a gente está na máxima histórica, né? Que ele chegou na extremidade e não cedeu. Inclusive aqui em 2015 que ele chegou a ficar um pouco fora das bandas de Bollinger. Então, nós temos o Ibovespa fora de bandas de Bollinger. E tivemos aqui também no dia 5 do 10. Então, o Ibovespa, estando ele fora das bandas de Bollinger também, além da distância da média, leva-nos a crer que nós teremos uma correção de preços, com o primeiro alvo, que seria uma correção bem tênue até a média de 5, em 83 mil pontos, mas com potencial para chegar nessa linha de retorno, seria um pullback, né? E no cenário mais pesado, 79.440. Ok? Para quem está comprado, eu dou aí os meus parabéns. Né? Eu, particularmente, o nosso grupo está comprado em ações, tem uma carteira que está sendo vendida conforme sobe, mas no índice nós não captamos esse movimento, então parabéns para quem está na ponta compradora. Então, pessoal, essa é a minha visão. E semana que vem veremos aí as cenas dos próximos capítulos. O que eu gostaria de mostrar aqui também, tem um link que eu uso no site Investimax, né? A posição dos estrangeiros, né? Então, semana passada, por exemplo, dia 19, eles terminaram vendidos aqui em investidor estrangeiro, né? Vendidos em 42.121. Aí eles baixaram um pouco essa venda no pregão de segunda. Na terça-feira, eles já entraram comprando fortemente. Era até uma prévia, um sinal para o pregão de quarta. E quarta, eles até atuaram na compra, mas nada tão relevante. E voltaram a vender de forma expressiva na sexta-feira. Talvez aproveitando a liquidez para realizar lucros, né? Então, é algo importante para a gente observar. Seria mais uma pequena pista aí de que pode ter uma correção. Mas correção é o que eu estava explicando para os alunos semana passada. Primeiro você precisa ter um sinal, né? Aí tem o sinal. Esse sinal tem que ser confirmado e aí sim você tem a correção. Aí o mercado começa a fazer topos e fundos descendentes ou muitas vezes ele corrige no preço mesmo de uma forma mais acentuada pelo fato de não encontrar suportes no caminho. Ok? Então essa é a minha visão para o Ibovespa. Falando do BOVA11, muita gente opera o BOVA11, então eu gosto de falar. O BOVA11 é a mesma coisa, né? Ele fez o triângulo aqui, rompeu, né? Deixou um gap aqui no meio, subiu e está bem distante da média. Né? O volume de ontem já foi um pouco menor e a gente pode também aplicar as bandas de Bollinger aqui. Né, percebendo que ele está fora das bandas, nunca houve um caso, né, assim, de ficar fora da banda e não voltar para, pelo menos por uma correção. Então é um momento bem atípico do mercado. Houve, mas aí ele volta, né? Aí uma pergunta que me fizeram, né, que pode ser aplicada ao BOVA11, como eu vou até tirar esse triângulo aqui e deixar o gráfico mais limpo. Professor, se na sua visão pessoal, né, caso exista um movimento de queda pelo fato das bolsas americanas estarem esticadas também, você acha que vai ser só uma correção ou uma inflexão, uma correção
um pouco mais aguda. Eu acho assim, pessoal, primeiro a gente tem que ver a virada, né? O mercado ainda é comprador, então primeiro o mercado teria que sinalizar, confirmar, para a gente saber, mas geralmente a correção ela vem até o topo anterior, né? Então teria um topo aqui, por exemplo, no Bovon 79,39 e o principal 76,92. Eu não sei se teria espaço, né? Mas teoricamente, geralmente é isso que acontece, ou algum ponto de Fibonacci. Mas primeiro o mercado teria que pelo menos sinalizar o topo para que a gente possa traçar Fibo. Senão você traça, ele rompe a máxima, aquele estudo se perde, ok? Eu prometo acompanhar aqui passo a passo com vocês. Falando do índice futuro, um movimento, né, fidedigno, parecidíssimo aí com o Ibovespa, inclusive a própria pontuação, né, a gente tem vencimento agora em fevereiro, então você vai tendo uma equidade, a negociação numérica é muito parecida. E podemos aplicar também o estudo, né, das bandas de Bollinger aqui, para você ver que o mercado repousa, estica, repousa, estica. Então a gente pode aplicar aqui as Bollinger Bands também, eu só vou mudar a cor. Então, todas as vezes também que nós tivemos o mercado fora das bandas, ele ou simplesmente perto, né, ele costuma voltar, e ele sempre volta até a média de 21 ou passa de 21, vai para a parte de baixo da banda. Então a gente vai trabalhar alguns dias com a Bollinger Bands, ela pode ser um bom sinalizador aí pra gente, né? Aquela participação dos estrangeiros que eu mostrei aqui, só para deixar bem claro, tá? É no índice futuro, ok? Então, é isso que a gente vê, né? Olhando, por exemplo, o intraday aqui do índice, será que tem alguma coisa para avaliar? De repente vê um gráfico aí de 30 minutos. Não, o que a gente avalia é que os movimentos do dia 18, 19, 22 e 23 foram de acumulação. Isso daqui é uma acumulação típica para quem gosta de fazer os estudos da análise técnica, né? Então o mercado fica de lado sem uma movimentação direcional e a partir daí ele subiu, mastro bandeira, né? Aí subiu o mastro bandeira e subiu. Geralmente o mastro bandeira é inclinado para baixo. Esse daqui ele subiu e estacionou, e eu tracei essa linha de tendência aí como referência. Ele chegou a romper, mas aí voltou no finalzinho. Então eu acho que a gente poderia trabalhar com esse ponto aqui como referência, 85,755. E de repente abaixo dele aí poderia configurar um rompimento falso, acima dele a venda, a compra tende a continuar dominante. Aí pode fazer, se tiver um rompimento falso de 85,755, poderia até ter um topo duplo aqui e o mercado iniciar um movimento de correção. Certo? E aí, pessoal, falando do dólar aqui, o dólar tem uma situação gráfica interessante. A gente pode até usar a Bollinger Bands. Aí está. Fora da banda também. Então, teoricamente, o mercado indica para a semana que vem alta para o dólar e baixa para o índice. O sinal do dólar é importante, foi feito com volume sobre um suporte importante, que foi o 3.133, que foi o ponto que elevou o mercado de 3.133 pontos até 3.371. E eu estive no Visão Técnica durante algumas vezes nesse período. A gente teve a felicidade de captar esse movimento quase por completo. E é isso, ele tem um sinal de compra que pode ser confirmado semana que vem, sobre um suporte importante, né? O volume de ontem foi importante, teve rompimento falso desse fundo, fechou perto da máxima, enfim.
tem alguns ingredientes aí que apontam mais para um mercado de compra. Se a gente observar o intraday aqui, um gráfico de 30 minutos, que é o que eu mais uso, nós tivemos durante o pregão de ontem, na sexta-feira, depois de ter esse martelo, né, logo na abertura, nós tivemos topos e fundos ascendentes e, naturalmente, a quebra aqui da região de 3.158 e 500, que foi a máxima do dia. A média de 21 seria rompida junto com esse ponto e levaria o mercado a um rally. Talvez a 3.200, mas até com potencial de buscar 3.250 ou no mínimo esse gap na região de 3.240. Ok? Então é isso aí. Vamos falar um pouco das criptomoedas, né? Falar do Bitcoin. Eu vou tirar essa projeção de Fibo aqui. Então o Bitcoin ele atualizou até ontem, né? Hoje está subindo um pouquinho, mas nada assim que mude muito esse gráfico aqui, ok? Estão subindo um pouco aqui. Teve aquele ataque à plataforma japonesa ontem, gerou uma queda, mas não como ocorria anteriormente. Então o Bitcoin, o que eu vejo aqui é que abaixo eu veria o 11.833 dólares como um divisor de águas entre a compra e a venda. Eu acho que se o mercado romper essa região e fechar, ele vai testar a média e desenvolver um movimento de alta novamente. Né? A gente poderia até... Eu acho que não teria sentido manter essa linha de baixo aqui. Teria talvez mais sentido fazer algo parecido com isso, né? Seria isso daqui um canal, de repente, né? Talvez algo parecido. Aí o mercado poderia buscar a linha de cima. Eu acho que acima de 11.883, principalmente se ele deixar para trás o 12.100 aqui, que foi o ponto que derrubou aqui na média de 5, ele tem chance de tocar a média de 21 e acima dessa buscar a parte de cima do canal. Mas enquanto abaixo de 2.833, nós temos a venda dominante. Inclusive, a gente poderia identificar isso daqui como um possível mastro bandeira, né? Eu vou deixar de outra cor aqui. Isso daqui pode ser um mastro bandeira, porque o mastro bandeira ele pode ser em formato de flâmula também, né? É possível na análise gráfica, é admitido. Então isso daqui pode ser um mastro bandeira em forma de flâmula e a perda dessa LTA, essa linha de tendência de alta, ela poderia já indicar acionamento da figura. Aí vamos ao Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, vamos lá. O Bitcoin Cash, ele vem de um movimento, ele buscou a LTA, ele passou para baixo da LTA e ele perdeu volatilidade, isso é fato, né? Ele está sobre uma região que ele repousou durante umas 3 semanas aqui, entre o final de novembro e meados de dezembro. E está fazendo um movimento parecido, eis a questão, ele vai fazer um movimento parecido e subir de novo, ou ele cumpre mais ou menos uma figura simétrica, né? Perde a região de 1.500 dólares e vai para baixo. Eu acho que as criptos, elas estão, como elas estão andando em bloco agora, vai depender muito dos desdobramentos, assim, mas aparentemente eu acho que hoje tem 65% de chance de ser para baixo, 35% de ser para cima. Não se percebe uma força compradora, aquela pujança anterior. E aí falaremos do Ripple, que também, né, tem feito um movimento arrastado. Desde essa shooting star que perde 4 dólares, nós apontamos que voltaria para 1 dólar. Alertamos o pessoal sobre os riscos aí. E depois, quando eu tô com a média de 21, eu continuo entendendo que ele vem aqui entre 0,90 e
90 centavos de dólar, né? Eu continuo acreditando nesse cenário e aqui tanto tem esse fundo quanto esse topo anterior. Aí aqui vai ser algo decisivo, mas até agora, se o mercado simplesmente romper a média de 5, algo que ele não consegue fazer desde que ele perdeu a média de 5, né? Digamos aqui, desde o dia 15/1. Se ele romper e fechar acima, a gente vai ter alguma coisa diferente aí. Então, aí pode ter uma oportunidade de compra, mas eu não vejo, sinceramente, um momento de comprar. Candles pequenos, o mercado parece que nesse momento está entrando naquela fase de maturação que eu falei anteriormente, né? Aí alguns alunos perguntaram, será que ele poderia voltar até onde ele quase não valia nada aqui em dezembro, né? Valia 25, 20 centavos de dólar? É uma hipótese, mas eu acho difícil. Vamos pensar passo a passo aqui o Ripple. Ok? E por último, Ethereum. Ou Ether, como alguns chamam, né? Ele fez um movimento até essa linha de tendência, né? Ele violou esse topo anterior, mas voltou e faz um movimento tímido. Eu não vejo uma situação plenamente compradora. Eu acho mais provável um teste de uma junção entre o topo anterior e a linha de tendência de alta aqui, mas aí teria que perder $1.000 primeiro, né? Então, abaixo de $1.000, acho que ele faz essa movimentação. Ok. Então é isso aí. Daí eu vou partir agora para os pedidos do YouTube. E aquele meu desafio dos 4.000 inscritos, acho que semana que vem já chega. Aí no dia seguinte eu faço os estudos de um número maior de ações. Pessoal, a primeira ação aqui da lista de hoje, ela é Gerdau, GGBR4. Ela fez um movimento típico, né, de busca pelo topo anterior. Tinha sido topo já em fevereiro, tinha sido topo em setembro de 2017. Correção até o topo anterior, que é um movimento mais técnico, né, com o qual se trabalha. Diferente do Ibovespa, que puxado pelo setor bancário tem feito movimentos insanos na compra, então ela fez movimento até o topo anterior. Para quem comprou agora, a perda, esse ponto aqui eu vou ter que atualizar, na verdade é 14,57, eu não tinha atualizado após os dividendos. Então esse tipo de compra, ela é simples, né? Você tem um ativo um pouco distante da média. Se você comprou recentemente, abaixo de 14,57, teoricamente está o stop, para quem trabalha com stop mais curto, acima, o mercado tende a continuar evoluindo em busca do topo anterior, no caso 15,38. Ok? Em movimentos, quando tem movimentos explosivos e voláteis, siderurgia é praticamente artigo obrigatório, né, pessoal? Então, é um ativo que tem que estar na carteira. Então, o outro ativo que o pessoal pediu, Log, eu vou até fazer 6 hoje, porque esse eu acabei repetindo. Esse tipo de ação, eu acho que nunca o investidor, o profissional, ele tem que desprezar nenhum tipo de ativo. Mas assim, é muito complicado se operar uma ação desse tipo, né? Que tem uma liquidez muito baixa. Ela tem um triângulo. Se em algum momento começar a ter acréscimo de volume e romper para um dos lados, eu não trabalharia short numa ação como Log, pela liquidez que ela tem. Você pode tomar um short squeeze, né, um corner dos vendidos, mas poderia trabalhar comprado caso essa linha de tendência de cima, né, que forma em conjunto com a de baixo triângulo, seja rompido, porque esse teria um sinal técnico para entrar na ação, talvez com capital um pouco menor. Ok? E aí, falando de Positivo, o pessoal pediu também. Posi3. Positivo é uma ação que tem uma liquidez um pouco maior, sempre envolvida em polêmicas. Eu já ouvi falar que Positivo ia ser vendida algumas dezenas de vezes, que ela ia fazer parceria, que ela ia
fechar um grande contrato. É uma ação que não me agrada pela volatilidade e pela forma de movimentos erráticos que ela apresenta, mas assim, a ação subiu, está um movimento lateral, e esse tipo de ação eu compraria rompimento, talvez até com uma ordem start automática, que é 3,70, eu colocaria alguns centavos acima, 2, 3 centavos, comprou, tem um primeiro alvo em 3,83, tem um gap para fechar em 3,85, mas ela poderia sim buscar a região de R$4 aqui, 4,04, ou até ir além se você entender isso daqui como uma mistura entre pivô. O mastro bandeira é inclinado para baixo, mas pode entender como um pivô também, fazer a projeção aqui dessa distância a partir desse fundo, teria um movimento interessante a partir do rompimento de 3,70. Esse tipo de ativo eu já trabalho com rompimento, inclusive através até de ordens start intraday. Ok, falando de Paranapanema, que o pessoal pediu. PMAN 3. É uma ação parecida com a Log, né? Não desperta o meu interesse, ela já foi a rainha das opções, mas hoje até rompeu um triângulo que a gente vê aqui, mas um desenvolvimento arrastado, então não vejo nada de interessante na ação, sendo bem sincero. Putz, mas nem para longo prazo, tal, sinceramente, existem momentos, pessoal, que, sei lá, o mercado como um todo, sei lá, tá em queda, você não gosta de trabalhar vendido, aí você vê algumas opções para compra, às vezes ativos menos líquidos são opções, mas no momento que você tem um mercado com a liquidez que está, volume recorde, de repente se prender um ativo como Paranapanema, eu particularmente não vejo sentido, assim, para ser sincero. Você tem uma oferta, uma gama grande, assim, para poder trabalhar. Aí vamos falar de Braskem e Zetec Light, vamos fazer 7 ativos hoje, vai. Então falar um pouco aí de Braskem. BRKM5. É uma ação com excelentes fundamentos, né? Como o setor como um todo, né? Tem bons fundamentos. Mas é aquilo que eu falava na semana passada. O movimento dela meio que se antecipou ao mercado. Então ela está numa região de máxima histórica, então é difícil, apesar dela ensaiar aqui um mastro bandeira, eu particularmente acho que daria para ter paciência para comprar com mais desconto. É uma boa ação, mas eu não vejo o momento agora como o melhor momento assim para entrar. Eu acho que mais ela aponta para a média de 21 ou até alguma coisa um pouco abaixo do que é o momento de compra. Agora fala, professor, mas eu estou comprado, né? Eu colocaria o stop abaixo desse topo anterior aqui, que seria 50 com 36, ela até fechou um pouquinho abaixo. Se na segunda ela trabalhar abaixo desse ponto, eu acho que seria uma situação que indicaria a realização, pelo menos de parte do lucro, né, da posição que o investidor carrega naquele dado momento. Aí falando aqui, Zetec Light, né? Existe na bolsa uma brincadeira que a gente fazia entre os profissionais, entre os traders aí, que uma coisa é você estudar e outra coisa é você operar. Todo mundo sabe que eu tenho a JHSF, né? Eu posso até fazer um 8º estudo aqui do dia e colocar lá na tela. Eu tenho o ativo aí com médio de 2,09, o mercado disparou, ela não foi. Diferente de outros ativos que a gente tinha que estão muito bem aí na rentabilidade. E ela tem uma espécie de um ombro, cabeça-ombro invertido aqui, com duas cabeças e tal. E mesmo se o mercado entrar num cenário de correção, puxado especialmente por bancos, talvez Petro e Vale, eu não duvido que seja uma ação que se mantenha ou até que ela suba. Só que você vê que é uma ação que ela está armando um processo de alta, né, que deve ocorrer sim, mas ela ficou para trás. E quando eu comprei JHSF, eu fiquei em dúvida entre ela e a Zetec. E Zetec foi e ela não. E vida que segue, né? Inclusive eu tenho alunos daquela época que nós tínhamos a dúvida entre as duas e eu sempre muito transparente, errando, acertando. Eu nunca fico em cima do muro, mas sempre com transparência e fundamentando minhas posições. Eu disse o que tinha de prós e contra em cada uma das duas. Eu optei pela JHSF, que poderia ter tido um resultado muito bom, talvez dobrado de preço. Ou pela Zetec. A Zetec foi bem e ela não. E vida que segue, né? Então, alguns alunos meus optaram por ela, tem o ativo até hoje. Ela faz topos e fundos ascendentes, né?
sempre segurando na média de 21, nós podemos entender o seguinte, assim, trabalhando de uma forma bem técnica, né? Tem um ponto aqui que é o 22,48. A gente pode traçar uma linha aqui, uma reta. Então a gente pode entender esse ponto, eu não sei, de repente a perda do 22,48, se o mercado como um todo corrigir, pode ser um ponto de saída do investidor realizar lucro. Agora, se o mercado como um todo continuar comprador, no mínimo, para ser modesto, ela busca o 23,67 aqui. Com potencial, de repente, se o mercado estiver forte, até é o 23,36, na verdade, até de romper. Ok? Além da EZTEC, falamos de JHSF, faltou para a gente finalizar os pedidos do YouTube a Light, né? Então vamos colocar Light 3 aí na tela. Bom, aqui é Litecoin, né? É Light Energia. Bom, ontem os ativos de energia como um todo tiveram um pregão muito forte, né? E com essa configuração, o setor começa a ficar interessante. Aí eu estava refletindo, aí eu falei, caramba, o mercado como um todo subiu, o setor de energia desabou. Desabou como se fosse um bearish market, né? O mercado plenamente vendedor, com sangue na tela. Simplesmente o setor de energia fez esse movimento, né? Como se nós tivéssemos um mercado vendedor com cenário de caos, né? Agora, será que se o mercado corrigir, a compra vai concentrar nesse setor? Ou ele vai corrigir junto, né? Se de repente um pouco menos, e aí depois ele sobe numa segunda puxada no mercado. Eis a questão. Tecnicamente, Light deu compra, né? Ela deu compra, inclusive, no pregão do dia 24. Ela rompeu uma linha de tendência de baixa e ontem ela rompeu as médias, né? Principalmente a de 21 de baixo para cima. E nós temos um sinal de compra. Agora tem que ver se tiver um cenário corretivo para o mercado, como é que ela se comporta. Então, de repente, entradas graduais poderiam ser interessantes. E a gente pode marcar o 15,45 aqui como sendo um ponto importante, porque foi configurado um rompimento falso dessa região. Ok? E é isso. Aí vamos passar para os ativos fixos para a gente terminar. Falar de Petro 4. Petrobras impressionante, né? Mais um pregão com 1,6 bi de volume, né? Uma alta em linha reta. Teve pequenas correções no tempo aqui. E aquela história, né? A gente pode inclusive aplicar as bandas de Bollinger aqui, né? Ação fora da banda é que assim, fica meio proibido falar em venda quando o mercado está subindo. Parece que é meio que um pecado, né? Então, quando você fala em venda, você é um herege, aí o pessoal te ataca e tal. Mas assim, ação esticada, longe de média. Eu não me lembro, estou no mercado há mais de 15 anos. Né? Aqui em maio fez algo parecido, foi quando ela caiu. Né? De uma situação que a ação ficou fora das bandas e ela não voltou. Ou para a média de 21 ou para a banda de baixo. Aí vai de cada um manejar seu risco, aí, inclusive para preservação dos lucros, né? E aí falando da Vale, que tem feito um movimento mais técnico, né? A Vale tem um topo de desenvolvimento, né? Houve um processo bastante claro aqui de distribuição e ela tende a continuar em baixa, né? Eu tracei aqui as retrações de Fibonacci. A primeira referência é a média de 5, depois a de 21 e as retrações de Fibo, uma vez que o topo anterior está somente em 37,06. Então, por isso que eu tracei Fibo aqui, para que a gente tenha uma referência, tende a continuar em queda. Nós temos um sinal de topo no minério também, assim ela deve seguir. E aí falando dos bancos, né? Os grandes responsáveis, digamos que os personagens principais, né, pela alta recente da Bolsa, né? Lembrando que a gente apontou compra aqui embaixo, nos 29,50, mas nesse momento
reiterando o que eu falei na quinta-feira, eu acho que para quem é mais ousado poderia pensar até numa operação short, né? Porque tem liquidez para isso, né? Fora das bandas de Bollinger também, então. Mas é uma operação short para, de repente, algumas semanas, assim, alguma coisa, e não com muito dinheiro, simplesmente para aproveitar o movimento de correção com potencial até de entrar na compra depois. O 37,53 é uma referência a topo anterior, uma vez perdido, projeta o Banco do Brasil na média. E é um movimento de livro aqui, né? Fez um ombro, cabeça, ombro invertido, jogou, e era muito sugestivo uma figura simétrica com alvo 37,53, buscou. Agora fora das bandas, vamos ver como é que o ativo se comporta na semana que vem. Aí falando de BBDC4, eu tenho um aluno que só opera, eu não sei porque que essa linha tá aqui, deixa eu ver no semanal, que só opera Bradesco. O pai dele foi diretor do banco, então eles sempre tiveram ações, ele só opera Bradesco. Eu só não sei porque que eu tracei esse ponto aqui, 41,07. Se foi algum alvo, alguma projeção. Talvez sim, mas não me lembro qual. Limpar o gráfico aqui, deixar bem limpo. Os movimentos, né, pessoal, pegando pelo gráfico, vamos pegar o Bradesco aqui e fazer um estudo. Esse tipo de movimento, pela análise técnica clássica, se trabalha assim, ó, você pega a Fibo, você vem aqui do último fundo até o último topo. Então isso significaria 25,16 aqui. E 36,54. Aqui está certo. Vou colocar 25,16 para fazer um estudo bem técnico aqui. Então, pela análise técnica clássica, você faria simplesmente isso, né? Você vem no F2 aqui, desloca esse estudo de Fibo a partir do fundo, né? Então, o mercado foi a 38,2%, 50%, 61,8%. Então, a 100% até teria mais espaço para subir, por incrível que pareça, né? Então, essa alta foi proporcional a essa primeira pernada, né? Então, deu uma primeira pernada em linha reta também, só que foi num número de semanas menor, né? Não teve, por exemplo, esse tipo de barra aqui. E aí, quando você faz a projeção, ela é proporcional à primeira pernada, por isso que é um movimento tão contundente. Eu nem duvidava desse tipo de movimento. A grande questão é que ele seria feito de uma forma escalonada, dando oportunidade na ponta compradora. Mas aí ele foi embora e vida que segue. Se a gente colocar aqui, provavelmente vai estar fora das bandas de Bollinger também. E aí sugere, não que seja uma inflexão, mas sugere movimento corretivo. Ok? Então é isso aí. E aí falando de Tube, para finalizar, vou colocar as bandas de Bollinger aqui também. Fora da banda, sugere também correção. Esse triângulo aqui foi projetado, comprido e... Vamos ver pelo semanal alguma coisa. A gente sabe que é um ativo que o pessoal opera muito também. No semanal, a gente pode entender isso aqui até como um mastro bandeira. Ó. Bandeira em formato de flâmula. Isso daqui é um triângulo descendente também. Então vamos ver no caso de Tube, fazer um traçado ali de Fibonacci, né? Isso daqui eu não vou fazer milimétrico, eu vou fazer aproximado, tá?
Então você pega aqui essa porção. Aí se você traça a partir do rompimento, a mesma coisa, né? Passou a 38.2, 50.8, até teria um pouco mais de espaço, mas aí é provável que tenha uma correção para depois no médio prazo buscar esse patamar ou não. Esse tipo de figura muitas vezes a de 61.8 com o mercado forte é líquido e certo que busca, de 100% nem sempre. Ok, pessoal, então a minha contribuição para o mercado é tentar fazer um estudo um pouco mais completo. Deixe o seu ativo ali nos pedidos, né? Virou praticamente um fórum ali a parte de comentários. E eu continuo distribuindo aí o cenário, né? Tem aula gratuita aqui também com produção profissional e tem o cenário. É a minha forma de contribuição, a maior parte das nossas iniciativas gratuitas. A gente teve um masterclass ano passado, tem o Na Mira do Trader, e aí se inscreva para o cenário também, ok? Um bom final de semana, que os meus estudos sejam úteis, são feitos da melhor forma que eu posso. E seguimos juntos aí, um forte abraço a todos, sucesso. Valeu, pessoal!